Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila e o áudio de hoje é mais uma caixinha lá do Instagram. E vamos lá. A irmã me perguntou o seguinte: por que pensamos muito em desistir ou questionamos Deus se é a vontade dele? E a minha resposta para ela foi: porque ainda não entendeu o porquê do Senhor dar ao homem uma auxiliadora. Vou gravar um vídeo para explicar. Eu vou vir aqui desminuiçar esse assunto, porque para eu escrever lá no Instagram ficaria algo muito massivo, cansativo, cheio de prints para ela ler. Então eu vou trazer aqui de maneira do áudio para poder explicar melhor a respeito da auxiliadora. E por que a gente pensa muito em desistir? Quem nunca assistiu o áudio de Por que eu penso em desistir, é um título assim aqui, eu vou tentar deixar aqui nos comentários não, irmãos, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo para vocês poderem assistir. Mas o que eu quero falar hoje é o porquê que a gente pensa muito em desistir, ou por que questionamos muito a Deus se é da vontade dele. Por que a minha resposta foi porque você ainda não entendeu, né, o motivo do Senhor dar ao homem a auxiliadora. E essa passagem, eu falei que falaria no áudio anterior, quem não assistiu, assiste lá, que é sobre o deserto em casa, foi também uma caixinha, e lá eu citei, né, Gênesis 2:18, sobre a criação do homem e da mulher. Mas é nesse contexto aqui que eu quero desminuiçar, porque eu não coloquei essa passagem para a irmã, mas eu apenas entrei agora, tem 2 minutos, só para vocês terem noção, eu decidi gravar esse áudio e entrou uma mensagem aqui no canal de um irmão, né? Esse foi um homem, que eu também quero falar sobre os homens com relação a esse auxiliador, no caso, e a mensagem do irmão foi o seguinte, né? O que eu queria entender. Exemplo, para acontecer o repúdio, foi ambas as partes que erraram no caminho certo, mas apenas um dos lados busca pela restauração do casamento, enquanto o outro lado, vivendo a vontade da carne, daí a gente toma posição com Deus orando, jejuando, e o outro lado continua vivendo o livre-arbítrio, de forma que ela achar melhor. Beleza. No meio disso tudo, tem os filhos e eles sofrem as consequências desse repúdio, que não são consequência, que não são consequências para o resto da vida da criança ou adolescente. Aqui eu acho que ele quis dizer que são consequências que vão gerar consequências pelo resto da vida, né, dessas crianças e adolescentes. Certo? Certo, ele me diz, né? Um lado vê que está errando e busca o conserto, enquanto o outro pensa só nele e esquece muitas das vezes até do filho. Daí a gente fica vendo o sofrimento do filho e tenta ignorar a outra parte, mas não tem como ignorar a outra parte, sendo que a pessoa está fazendo o filho sofrer. É loucura demais. Esse foi o comentário de um irmão. Quando, irmão, você diz aqui, né, das consequências que essas crianças e adolescentes vão sofrer pelo resto da vida, a gente deveria ter pensado antes. Antes do quê? Antes de não fazer o certo, antes de errar, antes de pensar em perder o nosso casamento. Antes de mais nada, como coach comportamental, eu digo para vocês, é impossível criar filhos sem nenhum trauma, né? Porque o primeiro trauma do ser humano é o próprio nascimento, né? Ele sai dali do Éden, que é o útero, a barriga, onde está sendo ali cuidado, gerado como um jardim, né? Assim como Adão era lá pelo Senhor, e o nascimento, essa vinda ao mundo já é o primeiro trauma do homem. Então é impossível nós criarmos filhos sem traumas. O que a gente precisa se concentrar ou se centrar é em gerar menos traumas para esses filhos. Mas uma vez que o casal se separou, e falo novamente, também vou deixar esse vídeo aqui na descrição, que é sobre maldições, a gente precisa se colocar a fazer a vontade do Senhor. E a irmã aqui nessa caixinha de pergunta, ela fala, não é porque a gente pensa tanto em desistir, e eu respondo para ela, porque ainda não entendeu o porquê do Senhor dar ao homem uma auxiliadora. E o irmão questiona
Por que que o outro lado não pensa? Por que o outro lado não consegue enxergar? Porque nós enxergamos. Eu quis ler essa mensagem desse irmão justamente para poder explicar para vocês por que uns se posicionam e conseguem enxergar a verdade e o outro não. Vou falar primeiro das mulheres, tá? E depois eu falo aqui a passagem, o texto bíblico dos homens. Eu fiz alguns estudos, né? Estudei mesmo, tá, irmãos? Fiz algumas mentorias, fiz alguns cursos de casamento com alguns pastores renomados, né? E dentro desses cursos, eu entendi a formação da mulher. E eu quero explicar para vocês, segundo a palavra que esse pastor me ensinou. Pastor que acredita na aliança, ele tem muitos vídeos aqui gravados no YouTube também. Mas vamos lá. Lá em Gênesis 2, fala sobre a formação do homem e da mulher. Vamos ler e eu vou explicar para vocês o porquê Deus dá essa clareza para nós de entender que o outro está no erro e de se posicionar e lutar para ter uma família restaurada. E por que a gente pensa tanto em desistir, eu vou falar isso também para vocês, tá bom? Por que que nós questionamos tanto a Deus se é da vontade dele? E por que que mesmo pensando em desistir, a gente não consegue desistir? Tá aqui, tá a palavra do Senhor, que diz assim: essa é a gênese dos céus e da terra. Gênese é a criação, é o princípio. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Vocês percebem o porquê Deus dá para nós a tarefa de lutar? Vocês entendem aqui na palavra que diz assim, ó, o chover é do Senhor, mas o preparar da terra, do solo, é do homem. Para que que Deus vai fazer chover se ainda não tem quem lavre a terra? Ou seja, quem prepare a terra? Porque Deus vai restaurar um casamento onde não teve ninguém que lutou. A gente vê isso o tempo todo, irmãos. Aquele que não lutou, aquele que não se posicionou diante dessa batalha, não viveu uma restauração de casamento. Isso é o que nós vemos o tempo todo, pessoas separadas. Uma mentorada falou assim para mim, né, amanhã é feriado e a gente teria mentoria, e ela falou, não vou conseguir porque eu tenho uma festa, apesar de eu não querer ir muito, porque eu vou ver uma cena que vai me trazer desgosto, de ver a minha amiga e o marido adulterou, separaram, hoje ela vive um segundo casamento, ele também, está no segundo casamento e eles vão celebrar o aniversário do filho ou da filha do casal, junto com os seus atuais parceiros. Aí ela foi, eu imagino essa cena já e me causa desespero, que é algo que eu não gostaria de ver. E eu já conversei com a minha amiga e ela falou para mim que ela prefere pagar para ver. Que ela sabe que está errada, mas que ela prefere pagar para ver. Isso nas palavras para poder resumir. Então, assim, quantas pessoas decidiram não perdoar quando o Senhor diz lá em em Mateus 19, que por causa da dureza do vosso coração. É por causa disso. Por isso que Moisés permitiu carta de adultério, por isso que os casais se separam. Por causa da dureza do vosso coração. Então, quando nós dizemos assim, por que penso tanto em desistir? Porque eu ainda não perdoei. Tem pessoas, e eu falo porque eu converso o dia inteiro com mulheres, que eu falo, irmã, isso não é perdão, isso é couraça. Couraça é uma proteção que eu crio para não sofrer mais. É muito parecida com o perdão, só que a gente percebe pelas atitudes, como uma profissional. Eu fiz curso com psiquiatras famosos também, e dentro desses cursos eu entendi o passo a passo de uma pessoa curada. Que o passo a passo é a compaixão, a empatia, a misericórdia que você vai sentir pelo outro.
e até você chegar à plenitude. Você só recebe o prêmio maior, que é a plenitude, ou seja, a sua restauração pessoal, depois que você decidiu amar o próximo, através desse amor, criar a compaixão, ou seja, ser compassivo com ele, mesmo essa pessoa não merecendo, gerando empatia, que é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Só aí, quando você começa a entender esses princípios, é que você vai conseguir chegar à plenitude, que é o perdão. O plenitude é a sua alma curada. E as suas atitudes vão mudar diante disso. Eu consigo perceber pelas mensagens que vocês mandam quem está curado e quem não está, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o Senhor decidisse ficar na sua raiz de amargura por nós, vamos dizer assim, que isso não é do Senhor, né? O rancor não é de Deus, porque o perdão é mandamento. Quem acha que perdão, ai, Senhor, me ajuda a perdoar. Não, irmãos, perdão é mandamento. Mandamento, assim como o adultério, assim como o roubo, assim como a prostituição, o que for, eu decido. É uma decisão o perdão. Não é, me ajuda, Senhor. Não, eu decido perdoar. É uma decisão. Então, quando eu decido perdoar, eu vou viver essas fases, que é amar ao outro incondicionalmente, ter empatia, compaixão, até eu chegar na plenitude. A plenitude de quem? Minha. O meu prêmio vem depois, que é a cura da minha alma. Então, quando o meu coração está endurecido, como disse Jesus lá em Mateus 19, eu vou sempre pensar em desistir. Sabe por quê? Porque eu não consigo perdoar. Aí Gênesis diz, né, que o chover provém de Deus, mas lavrar a terra é obrigação do homem, ou seja, o final da decisão de que vai trazer o seu cônjuge para casa é de Deus, mas o preparar do solo é sua obrigação, ou seja, lutar, batalhar, cuidar de você, primeiro de você, se restaurar, e ali você começar a gerar com o Senhor uma reconciliação. Lá no livro de Jó diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Aí as pessoas assim, não, eu oro muito, você ora, mas não perdoa. Aí seu coração está pesado, porque as suas orações estão pesadas, você sente a sua oração pesada, então você sente que você precisa orar mais, que você precisa se entregar mais, você precisa jejuar mais. Na verdade, você só precisa ser reconciliada com Deus através do perdão. Isso é obedecer para não sacrificar. Enquanto eu não obedeço, eu tenho que sacrificar. A palavra não diz que é melhor eu obedecer do que sacrificar? Então, quando Deus formou a mulher, foi para ser essa auxiliadora na vida do homem, de se posicionar para que sejam quebradas as maldições na vida de vocês, na vida dos filhos. Assiste o vídeo sobre maldições, vou tentar deixar aqui embaixo na descrição. E os homens? O que a palavra fala para os homens, né? Falando, respondendo a esse irmãozinho que escreveu aqui para mim, eu vou ler, que palavra é essa, hein? Esqueci até. Efésios 5. Lá em Efésios 5, diz assim, ó, no 28, da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Será que você quer ser perdoado? Você não quer ser perdoado por Deus? Então você tem que perdoá-la. Porque assim como você se ama, você precisa amá-la. Eu falando isso, eu lembrei, eu participava de um grupo que era misto, de restauração, faz bastante tempo já isso. E lá tinha dois irmãos, né, que eram os mais participativos, inclusive. E eu lembro, né, um deles, ai meu Deus, eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque eu não pedi autorização para ele. Eu vou inventar uma história, vou inventar o negócio para não expor o irmão, mas para vocês entenderem, tá? Não é uma mentira o que eu estou contando, eu só vou mudar a circunstância para não expor aqui o irmão, mesmo não colocando o nome dele, mas como eu não pedi autorização para ele, eu não sei se ele vai se incomodar ou se ele tem acesso a esses áudios, nem sei, né, irmãos? Pode ser que ele nem tenha acesso, mas eu não acho legal.
A esposa dele, por exemplo, pediu 1 quilo de açúcar para ele. Foi literal, tá, irmãos? Foi outro produto até mais barato do que o açúcar. E ele escreveu lá no grupo que ele tinha visto num canal de restauração que não tem que ajudar, não. Não foi ela que escolheu. E aí eu virei para ele e falei, irmão, ame ela, ame-a. Dá mais do que 1 quilo de açúcar, dá uma cesta básica, porque se ela está te pedindo isso é porque ela está passando por muita necessidade. E a sua obrigação de marido é ajudar a sua mulher. Não, mas eu vou estar colocando a mão e que não sei o que. Eu falei, você daria 1 quilo de açúcar para um desconhecido? Aí ele falou, para um desconhecido eu daria, mas para ela não. Eu falei, então, é por isso que você não pôde viver a restauração do teu casamento. Porque o teu coração endurecido deu carta de divórcio para ela. Só que aí você acha que só ela está errada. E a Bíblia diz que você deve amá-la. Sheila, você está incentivando? Não, irmãos, eu estou dizendo para vocês, avalie a circunstância. Avalie as coisas que estão acontecendo. Já um outro irmãozinho desse grupo aí também que eu participava, um dia ele me chamou no programa e falou, Sheila, não quero falar lá no grupo porque eu sei que eu vou ser julgado. Você pode me ajudar aqui com aconselhamento? Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, a minha esposa está sem dinheiro para pagar o aluguel lá da casa que ela está morando. E ela me pediu um dinheiro emprestado. Eu devo dar? Eu falei assim para ele, esse dinheiro vai te fazer falta? Ele, não é que está sobrando, Sheila, mas faltando, falar que vai faltar também não vai, não. Eu falei assim, você ajudaria, por exemplo, o seu irmão, um conhecido seu, se te pedisse esse dinheiro não fosse fazer falta e você pudesse dar? Não é esperar receber, porque dinheiro a gente não empresta, a gente dá, né? Segundo a Bíblia, a gente tem que dar. Aí ele pegou e falou assim, eu ajudaria. Eu falei, então, ame a sua esposa, dá para ela. E ele falou, eu vou fazer, Sheila, porque eu já estava sentindo de fazer e eu vim aqui só para confirmar se esse sentimento que eu estava tendo se era da minha carne. E eu pedi para o Senhor te usar para falar para mim se era para eu fazer ou não. Ele escreveu, irmãos, uma carta para ela, daquela letra do Roberto Carlos, não sei como é que chama, mas acho que Como é Grande o Meu Amor, né, por você, que era a música deles, de casal, colocou o dinheiro no envelope, essa carta dentro do envelope, e não entregou em mãos, mandou uma pessoa da confiança dele integrar. Oh, meu Deus, estou com um problema com essa palavra, né? Entregar. E passou 2 dias, a esposa dele procurou ele, chorando, em prantos, falando: eu não amo você, mas o amor que você me dedica, o amor pelo qual você se mantém aí fiel, orando, lutando, que não não é, eu esqueci a palavra, que não mede esforços, só faz eu querer voltar para você, porque eu não sei aonde eu vou encontrar tamanho amor como que você tem. E eu não quero arriscar ficar me machucando se eu tenho o melhor aqui com você. Irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo. É óbvio que a gente não tem que deixar mesmo o outro nos fazer de bobo. Mas olha as duas situações que eu estou colocando aqui para vocês, para os homens. A esposa pediu algo mais barato do que o açúcar. Eu, Sheila, toda vez que meu marido estava aqui em casa, eu servi ele o melhor prato que eu tinha para servir. Era Dia dos Pais, eu preparava a comida que ele gostava, eu decidi amá-lo. Se meu marido tivesse passado para a honra e glória do Senhor, não passou qualquer tipo de necessidade, se eu tivesse como ajudar, eu não daria só 1 quilo de açúcar, não, irmãos. Eu faria a compra e entregaria para ele, independente do que ele estava vivendo. Independente do que ele estava vivendo. O meu caráter é de ajudar, independente de quem seja. Se uma pessoa me pede ajuda, um estranho me pede ajuda, eu ajudo, quem dirá aquele que eu amo. Então, ali eu posso dizer para vocês, depende do coração, da intenção do teu coração. Você está fazendo só para ter o seu casamento de volta, você vai fazer esperando receber em troca. Agora, você está fazendo porque você ama, você vai se doar, como Cristo se doou pela igreja. Aí a palavra de Deus diz assim, além do mais, ainda estou lendo Efésios 5, tá? O 29 diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja,
pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Olha, irmãos, é difícil. Deserto é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente entraria e sairia muito rápido. Mas é decisões. E eu falo sempre, sempre, as irmãs chegam a falar que às vezes a gente está colocando fardo pesado sobre as outras e que não precisa, mas não é fardo pesado, não. Se eu quero meu casamento restaurado, é no tempo de deserto, que eu tenho que mostrar o amor ágape, como eu falei no vídeo anterior, no áudio anterior. O amor ágape é entregar o seu melhor, porque Deus ele entregou o seu melhor para que nós pudéssemos ser salvos, ou seja, para que nós pudéssemos olhar para Deus e ver que Ele é a melhor opção. Não digo nem a melhor opção, a única opção. A única opção, como essa esposa desse rapaz que entregou o dinheiro do aluguel ainda com uma carta, de uma letra de uma música. E pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a fazer isso, estou dizendo, peça direção ao Senhor. E ele vai dar, porque antes dele me consultar, me perguntar o que ele deveria fazer, ele consultou primeiro a Deus. Tanto que ele deixou bem claro, você, Sheila, só foi a confirmação daquilo que o Espírito Santo já estava me dizendo. Então, ele foi para ela, não a melhor opção. Eu acredito que ele foi a única opção. Por isso que ela voltou para ele. E pode ter certeza, eu não sei como é que eles estão hoje, mas se ele continuou amando ela como Cristo, a igreja, o casamento deles está restaurado e essa mulher voltou a amá-lo. Porque a mulher, para amar o homem, ela precisa, antes de mais nada, irmãos, para vocês homens, para vocês saberem, precisa admirá-lo. E a admiração vem quando ela vê que ele provê, que ele cuida, porque para isso os homens nasceram, né? Deus criou o homem para prover e para proteger e dar direção. Quando vocês são tudo isso, vocês podem ter certeza que elas não vão te ver como a melhor opção, elas vão ver vocês como a única opção. Então, as mulheres que estão precisando de motivos para não desistir, Deus te fez auxiliadora. O que é essa auxiliadora? Eu vou ler aqui na palavra para vocês poderem entender o que eu aprendi nesse curso que eu fiz de casamento. Diz assim, ó, no Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, o que é a idoneidade? É tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é correto. E auxiliadora, o que é uma auxiliadora? Vamos dizer, por exemplo, eu era antes especialista financeira. E ali eu tinha os meus auxiliares, pessoas do qual eu demandava coisas que eu precisava ganhar tempo, que eu já tinha ensinado eles ali, e que eles faziam essas coisas, ou seja, um auxiliar, quem auxilia as pessoas. Então Deus diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Se ele está falando que ela é uma auxiliadora idônea para o homem, é porque em tudo aquilo que o homem é falho, a esposa vai ter a idoneidade. Porque ela vai auxiliá-lo, mas não é com palavras, porque a mulher sábia ganha o seu marido em silêncio, é no joelho. Então, naquilo que ele não é idôneo, então, por exemplo, no adultério, ele é adúltero. O Senhor vai dar a visão a você. E através dessa visão, você vai lutar, intercedendo por ele diante de Deus, para que os caminhos dele sejam reto, correto diante do Senhor. Não é falando, não é brigando. Assiste o áudio anterior que eu respondi lá, irmã, usando a palavra de 2 Timóteo, e você vai ver que a briga, a contenda, ela só traz mais destruição, mais ruína. Eu finalizo por aqui, desejando que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?